paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Boa noite, amigos ouvintes. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, pela Web Rádio Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa traremos o tema O Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita. Prece de abertura. Eu convido os amigos, então, para a nossa prece de abertura do nosso programa Entre Dois Mundos. Amigos espirituais do plano superior, interessados no crescimento das criaturas humanas. Querido Mestre Jesus, guia seguro de nossas vidas, que o amor que sentes por todos nós envolva-nos em vibrações de paz e carinho, iluminação e inspiração para mais este trabalho nesta linda noite. E que junto à tua vibração de amor, Mestre, possamos chegar a muitos corações, encarnados e desencarnados. Deus, nosso Pai, gratidão pelo teu amor. Que o teu amparo alcance todos os planos, transformando, renovando, amparando. E que esta transformação seja a luz de alegrias, boa vontade e a união, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Conversando sobre o Espiritismo. Segundo Allan Kardec, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Como religião, o Espiritismo se preocupa com as consequências morais do ensino científico-filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. Sendo assim, nos responde a essas e outras questões que afligem a humanidade, dando um sentido para a vida humana. Porém, este sentido somente será atingido a partir dos estudos metódicos, exigindo esforço e perseverança por parte do indivíduo. Isso mesmo. Estudo metódico, esforço, perseverança, muito estudo. Pois é, esse é o tríplice aspecto da doutrina espírita sistematizada por Kardec. Logo ali na introdução do livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, de Leon Denis, temos que, abre aspas para o Denis, o estado da alma contemporânea pede, reclama uma ciência, uma arte, a arte aqui entendida como filosofia. Então pede a ciência, a filosofia e a religião de luz e de liberdade que venham dissipar-lhe as dúvidas, libertá-lo das velhas servidões e das misérias do pensamento, guiá-lo para horizontes radiosos a que se sente levado pela própria natureza e pelo impulso de forças irresistíveis,
Fecha aspas para o senhor Denis. E citando Leon Denis, né, informamos que se trata de um pensador espírita, um médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Kardec. E a Martinha pode nos complementar aí com alguns comentários. Sim, Regina, quanto a Leon Denis, é importante também nós lembrarmos que ele é do século XIX e aos 18 anos ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, então foi o início. Que legal! A doutrina espírita, então, né, meus amigos, é a ciência da alma, alicerçada em sólidos princípios éticos morais constantes no Evangelho de Jesus e sustentado neste tríplice aspecto que nós falaremos, que é a ciência, a filosofia e a religião. Nesse contexto tríplice, o Espiritismo abrange conceitos e preceitos de cada um desses aspectos. E importante, sem pertencer a eles. Sem pertencer a eles será nós vamos ao decorrer do programa, nós vamos poder dar maiores explicações e esclarecimentos aos nossos ouvintes. Pois bem. Citando a obra de Emmanuel, né? Na obra de Chico Xavier, O Consolador, no subtítulo Definições, apresenta-nos o sublime triângulo citando: a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Pois é, ainda segundo Emmanuel, nós temos que o estudo das obras de Kardec é fundamental para o correto conhecimento da doutrina espírita. E aí então a Martinha vai mais uma vez nos sintetizar, trocar em miúdos tudo o que dissemos até agora, nesse breve início. Então, Paulo, Regina e os nossos ouvintes, amigos, aí, para comentarmos com mais segurança esse tríplice aspecto dos princípios que nos podem encaminhar para a melhor direção como pessoas, nós precisamos recorrer a esses 3 pontos da codificação de Kardec, que estaremos sintetizando agora e que mais adiante também iremos esclarecer. Mas então, para podermos compreender, entender e filosofarmos neste programa, muitas das vezes vamos repetir o estudar e o buscar esse aprimoramento. Sempre, isso mesmo. E aí, um resumo então, como Kardec nos afirma, que como ciência podemos falar que a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Então aqui nós estamos falando a razão, né? O lógico. E como filosofia afirma que nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei, evolução. Eu disse afirma porque ficou, né, lá na lápide de Kardec esta frase. Então, nada mais do que dizermos que ele queria isso, a nossa evolução. E como religião, então, o Kardec também disse bem alto para todos que fora da caridade não há salvação. Muito bem, eu vou então sublinhar, viu, Martinhas, resumidamente o que você acabou de citar, né? Que essas técnicas de investigação foram usadas para comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas, ou seja, ciência. Então a gente pode fazer uma ponte entre ciência e razão. Sim. Também com base na revelação dos resultados, né, das verdades, foram formuladas aí questões de elevado teor filosófico, filosofia. Então faremos aí uma ponte entre a filosofia e a evolução. E verificou-se também que a aplicação daquelas verdades poderiam ser utilizadas na transformação moral do homem, aspecto religioso, né? Então faremos aí a ponte entre religião e caridade. Mas a Regina então passa para uma análise do primeiro aspecto. Vamos agora falar deles separadamente, né? A Regina vai falar do primeiro. Então vamos lá. O aspecto científico do Espiritismo desenvolve-se em 2 obras de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861,
e a Gênese em janeiro de 1868. Então, vamos começar a discorrer, né? O aspecto científico. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações anteriores. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí ser gradativo, passo a passo, o ensino que ministram. Tal afirmativa está no livro A Gênese, capítulo 1, item 54. Assim como quaisquer estudos, por exemplo, na matemática, a gente parte do 1 mais 1 igual a 2 e segue evoluindo até entendimentos mais complexos. É isso aí, Regina. Assim como essa nova doutrina, e tu traz o exemplo da matemática, também seria necessário estudá-la, então, desde os seus primeiros ensinamentos, com o Livro dos Espíritos. E os que o sucederam, então, Exatamente. essas obras, né, Paulo, que nós falamos aqui desde o primeiro programa, que são fundamentais para engordar, encorpar, engrandecer o estudo. E além de outros autores que se dedicaram a esse novo ramo do conhecimento humano, o conhecimento da doutrina espírita. Tudo vai ficar e ficará mais fácil para o estudante. Conforme nos demonstrou o codificador Allan Kardec, sabemos que a doutrina espírita é extremamente peculiar, pois apresenta características de uma filosofia, características de uma ciência e características da verdadeira religião. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Todas as ciências humanas são complementares ao espiritismo e vice-versa, portanto não há uma hierarquia entre elas. Kardec relata no livro O que é o Espiritismo, que o espiritismo é uma ciência própria, por possuir objeto e métodos de pesquisa próprios. Só o espiritismo estuda a relação do espírito com a matéria e ao estudar essas relações, ele se torna amigo de todas as outras ciências e não escravo delas. Por isso é um trabalho complementar. A doutrina espírita é uma ciência que trata da natureza, da origem e o destino dos espíritos, tanto quanto das suas relações com o mundo corporal. Falar da doutrina espírita é sempre muito bom, né, Regina? É verdade. E aí o Kardec também diz para nós que o espiritismo é a nova ciência e nós, estudando, percebemos que sim, sabemos que sim. E que ela vem então revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Por isso esta questão científica vem para nós então a existência e a natureza do mundo espiritual. E também vem trazer para nós as relações com o mundo corpóreo, então físico e material. Importante também nós lembrarmos que Kardec vem mostrar não mais como uma coisa sobrenatural que até então o homem acreditava ser, mas ao contrário, como uma das forças vivas da natureza e sem cessar atuantes, presentes sempre no cotidiano e na vida de todos nós. E como tal, uma fonte de imensa oportunidade de crescimento e de aprendizado. E por isso, desprezando e entregues ao domínio do fantástico e do maravilhoso, saímos desse pensamento e dessa ideia. Então, o convite do Kardec é bem profundo e bem intenso para nós todos, né, como humanidade. E essas relações, então, que nós fazemos, que falamos com relação à doutrina espírita, nós podemos lembrar que o Cristo fez diversas referências e menções, né, de que nós poderíamos nos comprometer e poderíamos estudá-lo, desfazendo então essa coisa falsa, essa coisa mal interpretada. Vamos dizer falsa porque não era entendido na época pelas pessoas, melhor dizendo. Não tinha o entendimento. Não. Então passava uma ideia errada. E as pessoas absorviam essa ideia, tiravam e tinham como verdade. Hoje nós já sabemos que o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica e de modo muito fácil.
A gente pode aprofundar essa leitura, esse conhecimento, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, né, amigos? No item 5. Corretíssimo. E nós também podemos, junto a essa ciência, lembrar que ela é embasada em critérios lógicos. Kardec tinha o raciocínio lógico por ser um cientista, um professor, um estudioso, e oferecia para nós esse tipo de metodologia, né? Importante também, amigos ouvintes, ressaltar que o Kardec queria uma obra útil, olha que interessante, né, amigos? Para cooperar na evolução geral da humanidade. Aqui podemos fazer um pequeno parênteses, né? Ele queria uma doutrina para todas as pessoas, independente do grau intelectual. Em nenhum momento se falou que a pessoa tinha que ter intelectualidade, tinha que saber mais para poder entender. O próprio Cristo, quando veio, né? Exato. Ele queria também uma postura, uma doutrina, os valores para toda a humanidade. Não é isso? Nunca perguntou, quis saber qual era o teu grau, né? De instrução. Até pelo contrário, né? Ele conseguia falar mais para os menos intelectualizados, né? Isso. E os espíritos da codificação, então, né, amigos, também sabiam que era preciso, antes de tudo, nós aprendermos a discernir. Interessante também. E a reconhecer a razão, critério da doutrina espírita que nós já sabemos. A causa e o fim dessa evolução, que então, como a Regina falou lá no início, que foi tudo muito gradativo, devagar, necessário. A espiritualidade já sabia disso, já conhecia as nossas limitações. E aí, dessa forma, conduzir todos nós, através desse estudo, desse conhecimento, para essa plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós, dessa ascensão grandiosa que o Mestre Jesus quer e que o Kardec então veio oferecer para nós através da codificação. Eu achei muito interessante essa questão da evolução, então já estamos hoje muito mais adiantados, com certeza, do que há 100 anos atrás, como diz o Evangelho. Exatamente, você fala de evolução, né? E aí isso nos remete, por exemplo, a palavras de gente de muito saber, como Albert Einstein, por exemplo, né, que tinha uma frase informando que, abre aspas, a religião sem a ciência é cega e a ciência sem religião é paralítica. E complementando essa fala do Einstein, o José Herculano Pires informava: a religião sem a ciência é superstição e a ciência sem religião é loucura. Aproveitando também para dizermos aqui para os nossos ouvintes, né, que José Herculano Pires foi um jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. Traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tantos estudos filosóficos quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Nasceu em 25 de setembro de 1914 em Avaré, São Paulo, e faleceu em 9 de março de 1979 também em São Paulo. Podemos então afirmar que o espiritismo não é uma obra de imaginação, mas o resultado de inúmeros anos de investigações, sem perder-se em teorias obscuras, afastar os dogmas e superstições existentes e apoiando-se de forma inabalável na observação científica. Pois bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, alguns segundinhos, e já voltamos. A Martinha vai fazer uma complementação ainda acerca deste ponto do programa. Vamos lá. Pois então, voltamos agora para o nosso segundo bloco. A Martinha, então, pega o gancho aí no finalzinho do que a Regina estava falando e vamos complementar sobre o espiritismo. E vamos complementar o pensamento, tá bom? Vamos, Paulo. A ciência e a religião, então, estamos iniciando o aspecto, o tríplice aspecto da doutrina espírita, mas aqui nós vamos fazer então um outro parênteses. A ciência e a religião, elas são duas alavancas da inteligência humana. Muito bem. Né? Uma revela as leis do mundo material. Ciência. Super importante, isso. E a outra, as leis do mundo moral imutáveis.
A gente costuma falar religião, né, para essas leis do mundo moral imutáveis, e poucas vezes ou poucas doutrinas ligaram religião com moral. E o Espiritismo, ele aborda justamente esse aspecto moral das palavras do Cristo, né? Muito forte. Que muitas religiões adotam o cristianismo, adotam as palavras do Cristo, mas nunca focado muito nesse aspecto moral, mais racional, né? A doutrina espírita faz esse papel. A doutrina espírita, ela exige bastante do estudante, daquele que busca a melhoria através da reforma íntima. Isso. E bate muito nessa tecla mesmo dos valores morais. E então, pegando esse gancho da tua fala, nós, então, sabendo que ciência, religião, da doutrina espírita estão todos interligados nessas leis, e sendo então essas leis o princípio, as leis divinas de Deus, nosso Pai, não pode haver contradição, então, se é de Deus, que é imutável. E se fossem a negação uma da outra, então, estamos falando dessas duas, ciência e religião, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. E, portanto, Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra, porque é de Deus. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias, ela provém da observação defeituosa, como nós falamos lá em cima, e de excesso de exclusivismo, lá em cima no início do programa. Não vamos entrar aqui no excesso de exclusivismo, porque não é a ideia, é apenas nós conversarmos sobre o porquê dessa divergência de ideias ao longo das épocas. Então, continuando, que daí o conflito que deu origem à incredulidade e intolerância. Porque a ciência é necessária, é importante. A religião é necessária, é importante. Também. Então, houve um conflito, houve um choque de interesses. Por isso, falamos aqui do excesso de exclusivismo. Mas, ao longo do trabalho, nós vamos conseguir separar a ciência da religião e depois juntá-las. Sempre foi algo assim, vamos dizer, um choque, né, entre esses dois pontos, né? E a doutrina justamente ela quebra, né, esse estigma, né, dessa guerra, vamos dizer assim, entre ciência e religião, né? É isso aí. Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8, que a ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais. Pois cada um, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Água e azeite. Seria preciso alguma coisa para preencher esse espaço que as separava, né? Um traço de união que as aproximasse. E é esse vazio que a peculiar doutrina espírita veio preencher. É o traço de união. Isso. Esse traço de união está no conhecimento das leis gerais que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Pois é. Portanto, é a primeira vez na história da humanidade que uma religião é capaz de dialogar em igualdade com a ciência, porque o aspecto religioso do Espiritismo se funda, no que eu gosto muito, viu, Martinha e Regina, na fé raciocinada. Se funda num conjunto de observações e reflexões. Não é uma fé oca, uma fé vazia, uma fé sobrenatural ou até mesmo às vezes imposta, né? Se junto a esta fé não vier o raciocínio lógico, a observação, tipos de comprovação, ela não serve para o Espiritismo. É isso? Isso, Paulo. Nós citamos, como nós citamos anteriormente, é importante que entendamos ser a fé raciocinada, como o Kardec já falava, e que nós também temos que ter esse entendimento. Exatamente. Ela é um conjunto de observações, aqui estou falando de forma técnica, observações e reflexões, as quais também então assinala Kardec nas suas obras, ser uma fé inabalável. Você vê bem, existem coisas que quando nós estamos nos nossos grupos de estudos acontecem.
quando eu tenho, por exemplo, alguma dificuldade de entender ou definir o que seja Deus, o que eu noto no grupo de estudo é que todos nós estudantes têm a mesma dificuldade. Ontem na palestra, o fundador do nosso centro espírita aqui, né, Caminho da Luz, o seu José Serrano, Sim. trouxe o mesmo problema, né? Como explicar Deus? Ele disse que entende e sente, mas não me peçam para explicar, porque vocês vão me pôr em maus lençóis, porque realmente é bastante complicado. Então, afora certos conceitos ou certas crenças muito difíceis de colocar, trazer para o racional, grande parte ou toda a doutrina, parte sempre dessa fé raciocinada, o que é muito interessante, né? Não deixa dúvidas, né? E também não deixa nenhum oco, não deixa nenhuma coisa flutuando, né? Sem uma explicação convincente, digamos assim. É isso? Isso. Quando falar de Deus, realmente, eu acho que na nossa pequenez falta... É a nossa pequenez, falta exatamente. Condições de descrevê-lo. De descrever. Até porque lá no próprio Evangelho nós sabemos que se nós fôssemos tentar descrevê-lo, nós não teríamos palavras. Não. E as palavras que nós teríamos seriam da nossa realidade. Insuficientes. Da nossa fala. Insuficientes, exato. Então, Deus e fé, nós podemos entender como uma força que nasce com a própria alma. Essa centelha divina que nós falamos, que nós temos, que está em cada um de nós, é a Deus. É Deus agindo. E nós podemos usar, no primeiro momento, essa certeza instintiva. Instintiva. Uhum. Da existência de Deus. Porque nós saímos do instinto, vamos para os sentimentos. Isso. E depois nós vamos evoluindo à medida que nós compreendermos mais e entendermos. É importante também uma observação de que nós podemos pensar aqui na fé, porque tem a fé divina e a fé humana. Nós estamos aqui falando da fé divina. Mas só um exemplo pequenino de, por exemplo, um homem que ao buscar o seu alimento confia na nutrição desse alimento. Isso. Ele está acreditando. Ele tem uma fé. É uma fé. Eu me alimento e consigo me sustentar. Muito bem. Isso. E aquele que planeja, então? Aquele que estuda, que trabalha, que se esforça para atingir um objetivo, né, Regina? É verdade. Ele vai atingir, Ele porque... faz uma caminhada naquela direção, Isso. tendo fé de que vai alcançar um objetivo. Isso. Ele se propôs, ele teve uma meta, ele confiou. Exato. Exemplos aqui, até toscos talvez, porque o nosso objetivo é a fé divina, mas aí mostra a fé de cada um no seu trabalho, na sua existência. Uhum. E é uma forma de nós entendermos que Deus é sentido, é visto através das suas obras, da natureza, da nossa vida, e que deverá ser com certeza uma construção. Exatamente. E fé, então, está muito, muito ligada a confiar. Confiança. Olha só, sobre confiança, o nosso amigo Lourenço Dupont, lá de Porto Alegre, que é um dos mentores da rádio também, inclusive aqui, viu, Martinha? E esteve recentemente conosco aqui no nosso programa debutante, né, no primeiro programa. Ele foi nomeado aqui por nós, né? Sim, eu, você e a Regina, como nosso consultor, não é isso? É isso aí. E sobre esse item fé raciocinada, né? Nós acabamos fazendo uma pergunta para ele e ele mandou o recado informando. Diz ele: fé raciocinada, no meu entender, é a fé que não acredita em qualquer coisa, apenas porque alguém o disse. É a fé que depende do estudo para existir, a fé que tem conteúdo embasado na vivência de alguém ou algo sobre o objeto da fé. E disse mais: Deus é a força primeira e maior de todos os tempos. A maior prova que Deus existe é existirmos e termos ouvido várias vezes de Jesus que seu Pai, Deus, está acima de tudo e precedeu a tudo. Palavras do nosso amigo Lourenço. Tuco, quer completar, Martinha? A fé é uma virtude. E ela será desenvolvida como todas as outras virtudes que estão aí na nossa caminhada. Tá certo. E todos nós, com certeza, um dia teremos fé plena.
Muito bem. Ouvintes, então, reunidas tantas informações para conhecimento, desenvolvimento e evolução da humanidade, teremos que um dia a ciência será a análise e a religião virá a ser a síntese, ou seja, sua conclusão. Ciência e religião juntas serão unificadas ao mundo dos fatos e o mundo das causas. Os dois termos da inteligência humana irão juntar-se, rasgando o véu do invisível, e a obra divina aparecerá a todos os olhares em seu majestoso esplendor. Muito bem. Nós vamos continuar ainda. Poderíamos fazer aqui uma breve parada, mas o assunto está bom. Vamos continuar. Martinha, vamos abordar então agora o segundo aspecto da doutrina, que seria o filosófico, não é isso? Filosófico. Vamos dar então... O científico com certeza teria muito mais a falar, mas vamos partir para o filosófico. Isso. O filosófico, então, meus amigos, é um termo grego, né? O nome Derivado, né? Derivado do grego, isso, que é philos, que ama, e mais somado sofia, sabedoria e verdade. Então, resumindo, trata-se do amor à verdade. Então, Muito filosofia bem. é amor à verdade. Amor à verdade. Muito bom. Os grandes filósofos, né? Sócrates, né? Por exemplo, né? Morreu por amor à verdade. Não se dobrou, né, às autoridades. E Tu vê que a filosofia, então, ela não é estanque, não é seca, ela tem quando diz, vamos filosofar, quer dizer que nós temos um sentimento por trás. os sentimentos. E sempre buscando a verdade, Sempre buscando a verdade. E, então, a filosofia, ela é a investigação crítica. Importante também. Então, tem amor, tem verdade, mas ela é crítica e ela também é racional. né? Gosto né, muito Paulo? do racional. Isso. E dos princípios fundamentais relacionados ao mundo e ao homem. Então, a filosofia, ela está sempre tentando entender, Entender o mundo, entender o homem, entender a relação do mundo com o homem com o mundo. E ter uma convergência, né? Eles se entenderem, se unificarem através desse amor à verdade. Você vê que Sócrates buscava isso 500 anos antes de Cristo, e nós já vamos a 2000 e pouco depois de Cristo, E continuamos e continuamos nesta luta, né? essa luta. Não compreendemos ainda amor à verdade. E também, né, de fato, nós podemos dizer que o codificador, o Kardec, ele fez questão de deixar claro o aspecto filosófico do Espiritismo. Então, entrando no tríplice aspecto, tem a filosofia agora, outra ponta, né, desse triângulo, que é a filosofia, e que à medida que nós estamos aqui conversando, vamos apurar mais. E lá no livro dos Espíritos, na conclusão, no item 6, tem a fala do Kardec que diz, Certo. abre aspas então para Kardec, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, abstendo-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Muito bem. A gente dá uma resumida informando que filosofar é pensar, como você já disse, né? Pensar fundo, né? Procurando as verdades, né? Modernamente, filosofar então destaca o homem como centro de todas as preocupações, onde o sentido da vida é uma questão profundamente existencial, o que leva à compreensão da verdade libertadora, como asseverou Jesus, né? Quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, constando ali em João 8,32. Por fim, é através da prática filosófica que o homem aprenderá, conforme declara Santo Agostinho na questão 919 aí do Livro dos Espíritos, o famoso conhecer a si mesmo. Essa questão 919 lá do Livro dos Espíritos, ela é bem longa e a gente deixamos aqui o convite para que... Caberia um programa inteiro para ela. Caberia. Então, o Agostinho aqui, conhecido por Santo Agostinho, vem falar do conhecer a si mesmo. E só assim mesmo, só conhecendo, nos conhecendo, é que vamos realmente poder destrinchar
e entender o conheceis a verdade vos libertará também, né, Paulo? E Paulo, aqui podemos falar mais uma vez com o intuito de fortalecer essa doutrina maravilhosa, então também filosófica, que todo o trabalho de Kardec, através do ensino dos espíritos, era acompanhado, então, de perguntas, de considerações, comentários e esclarecimentos, né, Regina? É isso aí. Que faziam então sobressair com mais nitidez a beleza dos princípios e da harmonia deste conjunto. Um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe, para não deixar dúvidas. E aí que se mostra as qualidades de Kardec, então que nós vamos fazer, né, mais um comentário acerca de Kardec. Ele esmerou-se primeiramente em dar sentido claro e preciso, olha que interessante, às expressões, que habitualmente emprega no seu raciocínio filosófico. Por quê? Porque ele emprega no seu raciocínio filosófico porque, sendo ele um professor, um estudante, um escritor, esse era o método dele para a vida dele, para o trabalho que ele já exercia. Sim. Antes de se debruçar e fazer, né, escrever e transformar os livros nessa codificação. Isso. E aí depois, então, dele ter esse raciocínio filosófico, então ele conseguia definir com precisão. E os termos que podiam ser interpretados com sentidos diferentes. Eu vou dizer assim, ele era tão arguto, ele é tão perspicaz, metódico, tão racional, via tudo com tamanha precisão, que os espíritos teriam dificuldade de enganá-lo, viu, Martinha? Não passariam o pé no professor Rivello com facilidade, porque ele buscava a coisa, ele ia no cerne da questão, no fundo. E a gente sabe, né, estudando só que... quem leu já o Livro dos Espíritos sabe que às vezes os espíritos tiveram até que dar uma puxadinha, digamos assim, né? Assim, mas eu já te respondi, eu já disse, ele né? investigava Em termos assim, desta forma, não, porque ele continuava quero mais ver se o que você me respondeu a semana profundamente. passada você bate o martelo, né? Se eu não te pego no pulo. Mas É isso aí, vamos em frente. Isso aí, meus amigos. E outra regra também de Kardec, essencial a toda a exposição metódica, então, como estamos aqui falando, é que Kardec cuidadosamente observou, então, né, estamos falando ser, a que consiste em compreender as ideias e apresentá-las em condições que sejam bem entendidas por qualquer leitor. Isso mesmo. Então, quando ele repetia, fazia as mesmas perguntas e tudo aquilo, ele queria que o entendimento fosse assim o mesmo que ele estava tendo naquele momento. Uns com um grau maior, outro menor dificuldade, mas que logo seria esclarecido se dedicassem à leitura e ao estudo. Isso. E aí, depois dele ter desenvolvido essas ideias numa ordem e numa sequência lógica, entre si, então falando das obras, né, da doutrina espírita, ele soube tirar conclusões que constituem já na ordem racional. Então, novamente, sempre falando muito em raciocínio, razão, lógica, né? E para que fosse para toda a humanidade uma facilidade, uma realidade, uma certeza. Ele não queria dúvidas, como nós aqui estamos trabalhando esse programa, trazendo tudo com esse embasamento da doutrina, das obras da codificação, Leon Denis, Divaldo, Chico. Você vê. Nós queremos isso também. Você vê que a doutrina ela abarca a ciência, né, e a razão, como algumas religiões não aceitaram. Inclusive, algumas religiões se colocavam contra os conhecimentos científicos, né? Porque certos conhecimentos ofendiam certos dogmas, né? E abrir mão desses dogmas era impensável a certas religiões há algum tempo atrás. Mas o Espiritismo veio livre dessas algemas, né?
totalmente livre e querendo buscar mesmo a verdade, né? Apoiado em razão e ciência, não é isso? Quando tu falas em filosofia e fala das perseguições, e nós estamos no aspecto filosófico aqui, quantos, então, como tu citaste anteriormente, filósofos que foram perseguidos. Foram, né, mortos, foram colocados como chacota do alguns povo. calores, né? Isso. Alguns calores. Isso aí. Bom, então, a título de esclarecimento para os nossos ouvintes, queridos amigos aqui presentes, o aspecto filosófico da doutrina espírita encontra-se abordado em O Livro dos Espíritos, que foi publicado em abril de 1857. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos para o terceiro e último aspecto da doutrina, né? Seria o aspecto religioso. religioso. Até já, então. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Bom, então vamos lá, né? Se é para conversar sobre Espiritismo, né, Marquinhos? Está todo mundo aqui, né, Regina? Todo mundo com muita vontade. Mas antes de a gente abordar aí o terceiro e último aspecto, o religioso, eu queria informar que estamos hoje contando com duas nobres presenças aqui no estúdio. A nossa amiga e trabalhadora da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Praia Grande, a Rejane, né? Eu só não me lembro agora qual é o encargo da Rejane. Ela tem secretária da nossa Sociedade Espírita Caminho da Luz. Muito bom. E temos também o nosso querido amigo, o Marcos, né? Que está hoje Broca. Aqui, o nosso fiel escudeiro aqui. Tá certo, Marcos? Bem-vindo, então. Bem-vindo, Marcos e a Rejane. Tá certo? Paulo, me permita, dizer aos nossos amigos ouvintes que a Rejane, isso mesmo, em breve estará aqui conosco fazendo um programa. Vocês já acertaram inclusive a data ou ainda não? Já acertamos. Já acertaram? Já. A data é dia, posso falar? Pode. Dia 12 de outubro. Dia da criança? Isso. Tem que caprichar em Rejane, que a gurizada vai estar de olho aqui, de ouvido em pé. Já está estudando. Já está estudando? Já é uma estudante, aliás, basta dizer que é trabalhador da Casa Espírita, fica implícito, né, que é uma estudante. Bom, então vamos para o terceiro aspecto? Vamos para o aspecto religioso. Na introdução do livro, o problema do ser, do destino e da dor, que já foi citado aqui de Leon Denis, temos que a fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos nós. Os homens não progridem e não se adiantam senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal previsto. O progresso não consiste somente nas obras materiais, na criação de máquinas poderosas e de toda a ferramenta industrial. Do mesmo modo, não consiste em descobrir processos novos de arte, de literatura ou formas de eloquência, de convencimento. O mais alto objetivo desse progresso humano é empolgar, atingir a ideia primordial, a ideia mãe, que há de fecundar toda a vida humana. A fonte elevada e pura, de onde hão de brotar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. Assim sendo, Martinha, que mais podemos discorrer sobre esse aspecto da doutrina espírita? Inclusive, na questão de o espiritismo ser ou não uma religião, tem se mostrado um tema de intensa discussão no movimento espírita. O espiritismo é uma religião?
o Espiritismo é uma religião. Podemos dizer que sim, que é uma religião. Mas, de fato, se observarmos sob o sentido comum do termo religião, o Espiritismo não pode ser considerado, então, uma religião. Porque o sentido comum remete à religião, remete a dogmas, cultos, a imagens, rituais, hierarquia sacerdotal, né, Regina? Mitos e crendices. Sob esta ótica, sem dúvida alguma, a doutrina espírita não poderia então ser uma religião. Mas vamos olhar por um outro ângulo, então. Se analisarmos de forma mais profunda e verificarmos que a religião possui a finalidade, né, querida amiga, de proporcionar a transformação moral, né, do homem. Moral do homem. E aí então permitindo a aplicação contínua dos ensinos do Mestre Jesus e revivendo o cristianismo, olha só, revivendo o cristianismo na sua verdadeira expressão, que é de amor e caridade, e por fim, religando o homem à sua origem divina, né, Paulo? Sob essa concepção, o Espiritismo é uma religião. Exatamente. Porque aqui, então, a gente faz outro parênteses, que nas obras nós sempre vamos encontrar essa transformação moral que nós falamos anteriormente. Isso, exatamente. Essa necessidade de que eu preciso me transformar, preciso me melhorar para poder exemplificar as obras do Mestre Jesus. Muito então, ele, bem. sim, Regina, respondendo a tua pergunta, o Espiritismo, desta forma, então, é uma religião. Olhada por este ângulo, né? Por este ângulo, é. Pois é, o Kardec respondendo aos detratores do Espiritismo, seria... Você agora? Não, Vamos lá, então. Então, ele, respondendo aos que atacavam, né, o Espiritismo, dizia, abre aspas, para Kardec, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto. Isso sempre nosso amigo Lourenço nos dizia, viu, Martinha, para mim e a Regina, Sim, que estávamos então dando os primeiros passos aqui na doutrina, né? Que ela não é uma religião propriamente dita, porque ela não é constituída por culto, ritos, templos, e que entre os seus adeptos, no caso os trabalhadores, né, ninguém toma posse, recebe um título, né, como um sacerdote, um sumo sacerdote. Inclusive a Martinha já tinha citado, mas é bom você frisar. Né? Isso. E por fim, esse pilar religioso, completando aí o tríplice aspecto da doutrina espírita, propicia a vivência do Evangelho de Jesus e garante a evolução moral da humanidade. E quando Kardec percebeu que a doutrina espírita tinha consequências morais, que não era apenas uma ciência e uma filosofia, que era uma religião no sentido de religar o homem a Deus, no sentido de leis morais universais, de um código de ética. Ele perguntou então aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos foi Jesus. Jesus é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Esse livro Consolador é outro que nós deixamos aqui como sugestão, né, de estudo, de leitura. E também o Emmanuel, né, na psicografia aí do Chico, diz para nós que o Espiritismo, esse Espiritismo que busca essa confiança, essa solidez no estudo, vem falar que é o Consolador prometido, né? O nosso Mestre Jesus há muito tempo nos disse que Ele iria nos enviar. E aí então essa doutrina nos oferece esse tríplice aspecto, que é o científico, o filosófico e o religioso. Aqui também eu gostaria de fazer um comentário, porque nós estamos falando de Jesus, falando de Kardec, falamos de uma doutrina espírita, mas que tem esse fundamento científico, filosófico e religioso.
Nós não temos uma fé cega, nós temos um Deus, nosso Pai, que é amor e bondade, que é a nossa referência. Nós temos Jesus, Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, como tu falaste ali, né? Que esteve aqui em carne e osso. Esteve aí. E temos esse convite, assim, para buscarmos o estudo e o aprendizado para a nossa reforma íntima e a nossa melhora. E aí, então, voltando, o Emmanuel ainda diz que nós podemos tomar o espiritismo simbolizado, então, por esses 3 aspectos, esse triângulo, como forças espirituais. Então, lá em cima, eu quero fazer outro comentário quando nós falamos que a doutrina espírita não se liga e não depende de nenhuma outro estudo. Era isso que nós estávamos aqui já alinhavando, porque se é um triângulo, todas elas vão estar juntas, vão de vez em quando interligar-se, né, para a compreensão. E a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Simbólica, então, aqui é o triângulo. E esse tríplice aspecto. E aí, meus amigos, então, porém, a religião é o ângulo divino que liga a Deus. Então, um desses extremos desse triângulo é a religião. É o vértice, né? Esse ângulo divino aí que você se refere. Que liga a Deus. E aí, Paulo, no seu aspecto científico, filosófico, a doutrina sempre será um campo nobre. Então, como ciência e como filosofia, esta doutrina, ela sempre será um campo nobre de investigação humana. Como os outros movimentos coletivos também que existem, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Então, aqui novamente por que nós estamos repetindo desta forma? Para dizer que a ciência e a filosofia caminham sim de mãos dadas com a doutrina espírita, com o espiritismo, porque todos querem, de uma forma ou de outra, o aperfeiçoamento da humanidade, que é então o que o nosso guia e modelo, como dissestes, né, Regina, quer de todos nós. E também no aspecto então religioso, todavia repousa a grandeza divina que nós falamos também, para constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Restituir por quê? Porque Cristo veio, trouxe a mensagem do amor, da caridade, e agora nós precisamos resgatar e continuar essa fala e essa mensagem do Mestre, estabelecendo a nova e a renovação definitiva do homem necessária nesse momento tão importante das nossas vidas. Eu digo importante das nossas vidas porque é um momento íntimo de cada um. Cada um tem esse momento de descoberta, de se identificar como um espírito, num crescimento para um futuro, né, meus amigos? Um futuro espiritual. Um futuro espiritual. Imenso futuro espiritual. Se vocês não tiverem mais nada a ser colocado, eu vou fazer mais um intervalinho e a gente volta no novo bloco para nossas considerações finais. Mas parece que você ainda tem mais uma coisinha. Eu queria também abrir aspas aqui, amigos, vontade. Para Emmanuel, novamente, no Consolador, como a Regina também citou, na questão 236, pegando um pedacinho lá dessa fala, onde o Emmanuel diz, né, o Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Exatamente. Olha que bonito, exatamente. Né? Posso Muito então obrigada, agora Paulo. encerrar este bloco? Vamos dando uma esfriadinha na cabeça e pensando nas considerações finais. Voltamos em seguidinho.
Espiritismo é, antes de tudo, templo de renovação interior e instituto de trabalho constante, em cujas linhas é imprescindível assumir cada qual de nós as responsabilidades que nos cabem a benefício de nossa própria redenção. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, pessoal, estamos voltando aí para nossas conclusões finais a respeito de que foi dito do tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Martinha, passo para você a palavra aí para as suas considerações finais, embora, como você sempre diga e disse hoje, e tem dito em todos os programas, cada vez que você encerra um pensamento, você diz, tem algumas toneladas a mais a dizer sobre esse assunto, e realmente a doutrina vai muito fundo, né? Um caminho longo com muitas derivações, né? E é realmente para você chegar a compreender toda a doutrina, muitos anos de trabalho e estudo, né? Muitos, e além desse, entre outros mundos, entre os dois mundos. Isso. Então, meus amigos, o meu convite é para que nós possamos abraçar essa fé santificante, de crescimento, de transformação, através do trabalho paciente, da pesquisa honesta e a construção do entendimento para que a fraternidade cristã possa gravar em nós, primeiramente, a viva pregação do ideal que adotamos no serviço aos outros e que significa, primeiramente, meus amigos, serviço a nós mesmos. Como se fosse uma caridade para nós e que a gente pudesse também espargi-la aos outros, né? Precisamos sim construir em nós primeiramente para depois também estender aos demais irmãos. E também, nessa minha conclusão, a base intelectual que eu gostaria de falar é importante. Fundamental mesmo, nós já sabemos como estudantes. Mas esta base deve formar unidade com aquisição e desenvolvimento da moralidade. Exatamente. Então nós queremos estudar, queremos aprender, mas nós também temos que dar exemplo. Buscar muito, é isso. Dar exemplo. Dar exemplo. Corrigir, né? Corrigir as falhas, as faltas. Corrigirmos os rumos, né? Os rumos da nossa vida primeiramente. Exatamente. E como vivemos presentemente, né, meus amigos ouvintes, aqui os amigos, aqui, irmãos presentes, e nós estamos agora nesse momento da grande transição planetária, período que se caracteriza pela definição de valores morais. Então eu estou fazendo uma certa repetição dos valores morais porque acho que esse aspecto também trouxe muito isso. E quando se fala da regeneração, né, a gente tem discutido também que antes da bonança vem a tempestade, né? Então antes da regeneração muita água suja vai correr debaixo da ponte da humanidade, né? E a gente tem visto isso acontecer. Mas vamos lá. É isso aí, Paulo. E mais do que nunca, nós precisamos do Cristo em nossas vidas, a fim de que possamos superar os desafios existentes e, ao mesmo tempo, né, Paulo, impulsionarmos a nossa evolução espiritual. Então, quando tu fala de todo esse processo que está vindo por aí, que está acontecendo já na nossa vida e do mundo, do planeta, é compreender e superar os desafios. Então, quando eu compreendo, eu vou saber lidar com as situações. E eu gostaria, então, de finalizar a minha fala, abre aspas para Emmanuel. Você tem duas formas de ver, né? Quando as coisas vão mal, você pode ver com esperança de que venham a melhorar, com fé, né? Ou aterrorizada, ou desesperançada. Desequilíbrio. Desequilíbrio. É preferível ver com fé. Com fé. É o convite nosso até essa porque, noite, né, meus amigos? Até porque o Espiritismo também nos ensina, né, que as nossas vibrações mentais
se nós desanimarmos, se nós partirmos para esse campo mental de tristeza, de desesperança, amargura, angústia, o que acontece? Né? Nós só vamos atrair e vamos emanar essa vibração negativa, jogar ela no universo, né? E isso traz consequências, não somente para nós, como para todo o nosso planeta. Vamos botar aqui para o nosso planeta, né? Para eu realizar o que é bom, o que é positivo, o que é nobre e reformar a minha volta, eu preciso então novamente trabalhar esses valores e sentimentos. Isso eu vejo que a Regina, viu, Martinha, tem aproveitado muito as aulas da professora Martinha nos grupos de estudo, viu? Não é, Regiane? Não percebe isso? Pois é, vocês já terminaram? Eu gostaria então de fazer uma citação de Emmanuel. E, então, aspas para Emmanuel. É uma afirmativa apelo, lá do livro Renúncia, outro convite para uma linda leitura deste livro, que é do Chico Xavier. Alcione, a mensagem do Cristo, então lá nos diz, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem, meus amigos, de aquisição. Dá para repetir? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Maravilhoso. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Um educador, um instrutor do mundo, Regina, nos ensina a ler. O Mestre Jesus, porém, nos ensina a proceder, tornando-se portanto, indispensável a cada passo da nossa existência. Obrigada, meus amigos. Muito lindo. Muito bem. Eu vou também dizer aqui minhas últimas palavras. Desse programa. Isto, dizendo que fica bastante claro, né? É que não é possível para nós abrir mão da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que nos leva à libertação e crescimento espiritual. E que, buscando a verdade, nós colheremos o conhecimento superior. E conquistando o conhecimento superior, vamos penetrar aí nas diversas faixas de evolução e entendendo, absorvendo, né, esses conhecimentos, vamos chegar aí à claridade divina, né? Vamos compreender que somente pela caridade, que é o amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça imutável, erguendo-nos, enfim, a uma ascensão gloriosa. É isso? Bom, nas minhas considerações finais, afirmo que o Espiritismo é ciência, uma vez que estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos, ou seja, os fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais. O Espiritismo é uma filosofia porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. E o Espiritismo é religião porque ele tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Que possamos, amados irmãos, amigos, aqui entre os dois mundos, instruir-nos e amarmos-nos uns aos outros, abrindo nossos corações ao sol da boa vontade, infatigável e incessante, para podermos nos tornar nessa terra instrumentos preciosos na edificação do reino de Deus. Muito bem. Vamos dar continuidade então ao programa, passando para o próximo bloco. Tá certo? Mais alguém quer se pronunciar? Mais alguma coisa? Agradeço, Paulo. Agradecido. Tá certo, então. Vamos em frente com o programa.
o ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Emmanuel. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Tudo começa no pensamento. Não aceite uma indução de que está cansada da vida. De que vida? Deve estar cansada da monotonia, da repetição de determinados fatos, de uma imprensa que nos perturba mais do que nos ajuda. Mas substituía, lendo, por exemplo, Paulo Estevão, esta obra magnífica. Leia o Evangelho de Jesus. Quando ele se levanta e fala o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm sede de verdade. Olha que coisa linda! Bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que experimentam perseguições, porque eles terão o reino dos céus, isto é, a paz íntima. Se você se preocupa tanto com os valores do mundo, decepções, ele o disse, no mundo somente tereis sofrimentos, mas lembrai-vos de mim que venci o mundo. Então vença essa apatia, esse cansaço dos objetivos muito próximos, materiais desgastantes da vida em família, da vida da sociedade, e abra horizontes novos de espiritualidade no coração. E com esse sol novo, você vai iluminar o caminho e vai sentir uma alegria imensa de viver. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Conhecendo e compreendendo o Evangelho. Senhor, que queres que eu faça? Espalhai o Evangelho. O Dever, pelo Espírito de Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta.
mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite em que não deveríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Martinha, a doutrina espírita também nos chama para o dever, né? Sim, Regina, a doutrina espírita exige de nós o dever. Essa obra, então, segundo o Espiritismo, que tem lá no capítulo 17, como tu falaste, o seu dever, e já de início diz que é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. Nós começamos a entender que quando estamos nesse processo de transformação íntima, acaba se tornando uma conscientização nossa. É um chamado, passa a ser até mesmo uma necessidade para fazermos as mudanças necessárias, para podermos então trabalhar o dever em nós. Não o dever do sacrifício, do arrastar correntes, é essa transformação íntima mesmo do ser que busca conquistar o ideal de amar ao próximo, como a nós mesmos, como disse Jesus. E que nos levará com certeza a querer e fazer tudo o que possa ser melhor, desenvolvendo então em nós essas virtudes tão exigidas e tão necessárias para a nossa evolução. E o livre-arbítrio, né, entra como um componente importante aí, né? Ele vem, digamos assim, é uma luz amarela, né, da consciência humana, né, uma luz de advertência, né, e que muitas vezes Sim. o homem deixa piscando ali, sem se dar conta, né, envolvido que está pelas, digamos assim, imantado que está pelo exterior, né, que o chama, né, que o prende muitas vezes, né, fazendo com que ele não olhe para si mesmo, para dentro de si. Está muito voltado para o exterior, não é isso? Muito, muito. Todavia, né, Paulo, parece-nos que em virtude da dificuldade, da má vontade dos homens na vivência desse respeito e, consequentemente, da necessidade da defesa desses direitos, talvez estejamos nos esquecendo do que os direitos estão relacionados com os deveres. Ah, exatamente. Né, tu falaste. E muitas vezes os que mais gritam pelos seus direitos não cumprem seus deveres ou se esquecem de que estes também existem. Em tudo tem que haver um equilíbrio, né? Tudo Você tem um não equilíbrio. pode sobrecarregar a pessoa de deveres sem dar a ela nenhum direito. E vice-versa. Né? E o contrário também, né? O contrário leva a um vício, a uma, digamos assim, uma malemolência, né? Muitos direitos e quase nenhum dever, né? Poderia dizer que há tantos deveres e nem sempre percebidos por nós, analisados, também. compreendidos e cumpridos, né, Paulo? Cumpridos, exato. Mas, amigos, porém, quanto mais evolui o homem em inteligência e moralidade, mais vai valorizando os deveres e mais ele os realiza com prazer e desprendimento. Eu gostaria de abrir aspas aqui para Leon Denis, né? amigos. Sempre, né? Você vai citar quem? Leon Denis. Tá. Pode ficar até amanhã falando sobre o livro. Vamos. O livro, então, é Depois da Morte, Certo. outra grande obra. Ele diz assim, amigos, o dever para com Deus, na busca do conhecimento de suas leis e no esforço de sua prática. Dever para consigo mesmo, que consiste no respeito a si próprio, em governar-se com sabedoria e em querer sempre o que for útil, bom e belo. O dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações
das funções exercidas, os deveres familiares, que quanto melhor compreendidos e cumpridos, concorrem para que a família seja de fato o núcleo facilitador, né, Regina, do desenvolvimento do amor entre seus membros, irradiando-se para a comunidade. Que nós falamos então que a doutrina espírita é isso, nós temos que estudar, compreender entre nós para podermos então oferecer às outras pessoas. Você foi muito feliz em pegar esse trecho do Denis. Ele é, vamos dizer assim, supimpa em praticamente tudo o que diz, mas é inacreditável. Cada vez que eu leio o Denis, eu fico realmente maravilhado. Então dá a impressão que ele é um cientista, né? Ele é um cientista, mas exatamente. ele também tem uma coisa poética. Eu estava vendo uma coisa aqui esses dias. O nome do nosso Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Veja só que os dois nomes do meio, Léon Denisard, quase dá Leon Denis. Mesmo. Olha. Incrível, Paulo ficou... E ele veio logo em seguida. Ele aos 16, 17, 18 anos, ele procurava seguir ele conheceu o livro dos Espíritos aos 18 anos. E ele conhecia já algumas palestras do Kardec, que ainda não... já era Kardec. E ele ficava maravilhado e seguia, acompanhava, né? E mais tarde foi ser um continuador da obra, né? Mas isso dá um outro programa. Outro programa. O Denis, então, entendeu o dever do trabalho, do esforço. Porque ele é uma história muito bonita, a história dele, e teve muito dever nessa obra, no trabalho dele. E quando a gente trabalha na doutrina espírita, esse dever nos encanta, nos maravilha, e quanto mais deveres acontecem, mais maravilhosos, encantados e felizes nos tornamos. É gratidão. Gratidão. Fazemos mais um ligeiro intervalinho e voltamos com a prece de encerramento. Vamos em frente? Vamos. Ok. Aprendamos a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel, através de todos os passos e de todos os minutos, porque o amanhã será resposta viva à nossa conduta de hoje, tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados das nossas ações de ontem. Emmanuel. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Senhor, ensina-nos a compreender, ensina-nos a buscar um entendimento diante dos irmãos, diante da nossa vida. Permite, Senhor, que possamos semear o bem sem esperar os resultados, a enfrentar na marcha da vida com fé, com confiança no nosso Pai e com a certeza de que estamos no caminho correto. Mestre Jesus, ajuda-nos a compreender o próximo, a respeitar os semelhantes, a trabalhar sem reclamar e a considerar tudo que Tu nos envia, Pai, como sendo necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Mestre Jesus, nos dê oportunidades todos os dias de executarmos e trabalharmos o dever nas nossas vidas, para podermos nos tornar, então, o semeador que Tu tanto queres de cada um de nós. Senhor, fortalece em nós a paciência,
para que possamos então compreender as nossas dificuldades e daqueles que nos cercam. E ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que a felicidade muitas vezes está no simples, no comum, no que brilha o amor e a felicidade, com os amigos, com a família, contigo, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Pois bem, então, caros ouvintes, estamos finalizando o programa Entre Dois Mundos, nosso terceiro programa, hoje trazendo o tríplice aspecto da doutrina espírita. Fico por aqui deixando o meu muito boa noite a todos, agradecendo pela companhia, esperando que tenham um excelente final de semana e que na próxima quinta-feira estejam aqui todos de volta conosco. Boa noite, então. Boa noite, quero deixar meu boa noite para todos os ouvintes, para os nossos irmãos aqui presentes conosco entre os dois mundos, agradecer imensamente e convidá-los novamente, como disse o Paulo, para a semana que vem estarem aqui junto conosco, neste programa maravilhoso que nos enche de muita paz e de muita luz. Aos amigos aqui presentes, o nosso abraço e a gratidão da presença de ambos os planos. Aos ouvintes desta rádio, e que possamos estar juntos na próxima quinta e nas próximas trazendo a mensagem de amor e essa alegria nos nossos corações de nós três também podermos estar juntos. Um abraço a todos e até a próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.